às vezes aqui não vem celebrar a missa dentro do terreiro, dá a bênção o diabo, o demônio trabalhar, né? Foi muitas vezes. A origem dessa daqui é Perpétuo Socorro, é uma santa. É a mesminha do terreiro de Macumba, e também tem tantas igrejas, né? Que apresenta ela como padroeira da igreja. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Não, esse daqui é Santo Antônio. Esse aqui é Santo Antônio. Que o povo pede a mulher, os homens, pede muito a ele que faça casamento. O bruxo trabalha com ele também na amarração, para fazer ajudar a amarrar o casal. Ele tem umas rezas assim meio pesadas, que diz assim: Santo Antônio pequenininho, amansador de touro bravo, voz que amansou o diabo, amansai o coração de fulano de tal, de ciclano, Beltrano. Aí eu te amarro, te prendo nas correntes, nas sete chaves, te amarro de toco em toco, te amarro de tronco em tronco, e tu nunca mais terás sossego, nem de dia, nem de noite, nem sentado, nem deitado, nem acordado, nem dormindo, enquanto tu não estiver chorando e se lamentando aos pés de fulano de tal. Padroeiro do Juazeiro do Norte também tem grandes serventias nos terreiros de Macumba, né? O padre Cícero do Juazeiro, né? O padre Cícero. Ele tem grande apresentação nos terreiros de Macumba, né? Olha, eu quero declarar uma coisa que eu não disse nem num testemunho. Vou dizer para vocês o que foi que aconteceu. Essa aqui é Santa Luzia. A Santa dos Olhos? É a Santa dos Olhos. É. Né? É a proteção dos olhos. Olha o que tem nessa bandeja dela aí. É dois olhos. Aconteceu, o diabo fez uma obra na minha vida perigosa. Ele me levou a um distúrbio no estômago. E quando eu corri para o médico desmaiando, eu tomei 6 injeções contra a dor e a dor não passou e eu fiquei leve. E ali fui com o médico e ele disse que ali era uma úlcera rasgando o estômago. E eu fiz uma promessa, em vez de fazer uma promessa com Deus, eu fiz uma promessa com essa santa, né? Com essa imagem, né? Santa Luzia. E aconteceu que esse ano que passou foi o 6º ano, porque eu prometi a ela me escravizou, para mim fazer todo ano uma festa para ela. E eu estava fazendo, tinha sido o 6º ano esse ano que passou, né? O médico disse que eu tinha câncer no estômago. O médico disse que eu ia ser operado, né? Mas aconteceu, e hoje eu sei que não foi esse pedaço de gesso que fez aquele milagre, não, foi Deus. Foi Deus que fez. Então é outro motivo de eu dizer para vocês, para todos vocês, que a igreja católica e o macumbeiro, eles são iguais. Muito bem. O católico e o macumbeiro são iguais. É uma religião irmão da outra. Porque o crente faz promessa com Jesus, né? E o macumbeiro e o católico faz promessa com o santo, Nossa Senhora de Nazaré, né? Essa daqui é a padroeira de Belém do Pará. Eu quantas vezes estive lá junto olhando, mas sempre disse e pensei que estava errado. Pessoas davam ataque em volta dela, dão ataque. É maiorzinha assim, é de lá, né? E é de ouro, coberta, pedaço de ouro em cima dela. Lá no Círio de Nazaré. É, no Círio de Nazaré, entendeu? Isso aqui em volta, isso aqui é um conjunto de música, né? Isso aqui é o que faz o som da festa, da Umbanda, onde o demônio pula, salta, bebe cachaça, fuma cigarro e faz tudo que não presta ali, né? Que Tem aí esse barbudo que está aí na frente. Esse barbudo aqui é Santo Onofre. Santo Onofre. É. Diz a lenda dele que ele se perdeu, foi criado na mata, se perdeu por lá e nunca saiu. Quando acharam ele, estava santificado, barbudo, cabeludo, desse jeito, né? O que aconteceu? Que ele, diz a lenda que na casa que tem ele, não há necessidade de fome. Que mentira, né? Porque na casa que tem Jesus é que não falta nada. É, verdade. Esse aqui é São Sebastião, né? Padroeiro de muitas igrejas católicas.
umas porcarias dessa. Tem chifre e pé de bode. E aqui está uma pombageira que o nome dela é Maria Padilha. Maria Padilha. Maria Padilha é uma devassa, uma perigosa, demais, um Exu perigoso. Esses são os Exu que não têm luz, que são trevas, como os outros também, nem não tem mais mente dizendo que tem, né? Que são santos, que fazem isso, que fazem aquilo, e na realidade é conduzir a alma do homem para o inferno. Essa aqui é a minha esposa, a mulher que muito sofreu comigo, que aturou esses anos todos junto de mim, né? Teve paciência, 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 e hoje ela se considera uma vitoriosa, porque Cristo fez a Eu obra. pergunto ao senhor, lá no terreiro, ela tinha alguma posição? A posição dela era como mãe santa também. Era o pai gordo e a mãe santa, sabe por quê? Porque assim como o demônio incorporava no pai gordo, no bruxo, incorporava nela também. E o diabo me passou a rasteira, que foi 35 anos de sofrimento. Paguei muito caro por isso, tá? Mas depois o Senhor foi abrindo a minha mente e eu fui confiando no Senhor Jesus, aquele Deus de Elias, de Jacó, né? De Moisés, né? E ali o Senhor foi abrindo a minha mente, aí eu pedia muito para Deus que Deus me mostrasse um caminho, porque marido eu não tinha mais, tá? É verdade. Então tinha 5 anos que eu não tinha mais marido para mim, de maneira nenhuma. Mas eu confiava no Senhor, e quem confia no Senhor é como os montes de Sião, que não se abala, mas é firme para sempre. Aí fiz um ano de oração pelo meu filho, que está bem aqui, ele também, que é uma pessoa que era usado por um diabo também, tá? O diabo usava ele, e de vez em quando o inimigo quer assim, tá entendendo? Mas eu peço a Deus, no primeiro lugar, e as orações de vocês, irmão, que Deus ore por ele, porque possa fazer ele um vaso para Jesus. Aí eu dizia, Senhor, fecha a porta. Fecha mesmo. E o Senhor fechou, irmão. Eu digo, essa casa aqui, eu quero uma casa de oração. Eu não quero mais viver sofrendo como eu vivia. Tinha uma vez, irmão, que aqui no tempo da nossa festa, eu corria em redor dessa casa chorando. O diabo operando nele, ele bebendo sangue, se acabando. Quando ele terminava, ele ficava morto. E eu sem saber o que eu fazia. Ele daqui assim para mim poder se falar, sabe por que está ruim? É porque tu não resta roupa para minha vida. Eu não visto não. Eu não visto mais de jeito nenhum. E o diabo operou em mim também. O diabo operou. Mas hoje tem o sangue de Jesus está repreendendo. E hoje eu e minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja Deus. Olha, Não tenho medo de dizer para vocês que era no passado, eu me sinto uma mulher feliz. Eu me lembro bem que eu fui visitar um pastor que era seu pai. A irmã lembra, né, irmã? Eu passando, aí aquele gelo que é do irmão Zé Odete disse assim, irmã Santa, vai visitar o papai. Eu ia entregando para Deus. Quando eu cheguei lá, eu chorei. Ele em cima daquela cama, ele olhou assim para mim e disse assim, irmã Santa, não morra sem Jesus. Porque é triste, eu estou em cima dessa cama, mas eu tenho Jesus na minha vida. Oh, bênção do céu. Não importava o que ele estava passando. Aí eu disse para ele, irmão, em nome do Senhor, que o Senhor quiser, você ainda vai pregar a palavra de Deus para nós ouvir. Aí disse, mas vou lhe fazer um pedido, volte para Jesus. Foi Glória a Deus por isso. Pastor Caías. Pastor Caías. Trouxe essa mensagem em cima da cama, aí a irmã trouxe um leite para ele, e um pedaço de cuscuz. E hoje, Aí ele agradeceu a Deus e disse assim para minha irmã sair. Aí ele disse, irmã, como é bom a gente ter uma esposa santa como a minha. Aí eu disse assim, irmão, eu estou passando por muita dificuldade com meu esposo. Hoje eu não tenho mais marido. Eu não considero meu marido, porque só eu sabia, irmão. Irmão, tinha vezes que eu dormia no sofá, porque a minha presença com meu marido fazia mal para ele. Ele dizia, o diabo opera em você e opera no meu filho também.
Tinha, mandei tirar e jogar fora. Ali é o centro do diabo que é botado ali. É esse aqui? Esse aqui é o mais velho, falou. O mais velho, a outra é uma menina. Mas é o mais velho da outra. Porque o diabo, ele tem o poder. Eu agora, em nome de Jesus, eu, como ex-macumbeiro, ex-bruxo, ex-pai de santo, eu quero dar um exemplo para tu, pai de santo, que está vendo agora. Para tu, macumbeiro, para tu, bruxo, que está vendo agora. Para tu, que não tem Jesus no teu coração, que está vendo agora o que eu vou fazer. Porque eu estou fazendo aqui simbolicamente, mas é o que foi que Jesus fez há uns dias atrás com o diabo. Foi quebrar ele, as forças dentro e perto de mim. Eu vou quebrar. Eu vou quebrar o retrato dessa imagem, que é a imagem do Satanás, em nome de Jesus. Esse aí vai chucaveira? Esse aqui é o tranca-rua. Pronto. É só gesso mesmo? Mas o símbolo dele é muito grande. A importância que ele tem espiritual é muito forte. Esse daqui é o pedaço da mulher dele, né? A pombagira. Eu vou quebrar também. Quebrar também,